A gente já começa falando do primeiro destaque, que é em relação ao ninho do urubu. A justiça absolveu todos os réus por incêndio que matou 10. E a Ananda vai contar melhor pra gente essa história. Isso mesmo, Anaísa. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu absolver todos os réus do caso do incêndio no ninho do urubu, que aconteceu no ano de 2019. Morreram 10 adolescentes, todos atletas de base do Flamengo. Essa decisão saiu na terça e foi emitida pela 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Os jovens dormiam dentro de um container, uma instalação provisória, quando o fogo começou. A suspeita é que o incêndio tenha começado após um curto-circuito em um ar-condicionado que ficava ligado 24 horas por dia no local. O fogo acabou se alastrando devido ao material do container, segundo a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Na época desse incêndio, o ninho do urubu não tinha sequer alvará de funcionamento, segundo a Prefeitura do Rio. Todas as vítimas eram atletas de base do time, como você pode observar na foto que está na sua tela. Todos jovens, tinham entre 14 e 16 anos de idade. 3 rapazes, além disso, ficaram gravemente feridos, com queimaduras pelo corpo e ainda hoje enfrentam consequências dessa tragédia. 11 pessoas respondiam pelos crimes de incêndio culposo qualificado, com resultado em morte desses 10 meninos e lesão corporal grave contra as 3 vítimas que ficaram queimadas em recuperação. Entre os réus estavam o ex-presidente do clube, o Eduardo Carvalho Bandeira de Melo, os então diretores do time, Antônio Marcelo Mongelli e o Garotti, e também o Carlos Renato Mamed Noval, que são representantes de empresas que prestavam serviços, e o monitor também dos atletas de base do Flamengo. 7 foram absolvidas pelo juiz Thiago Fernandes e outras 4 já tinham sido absolvidas antes. A gente segue acompanhando esse caso, Anaísa, e relembramos também essa tragédia na nossa matéria no meionews.com. Realmente 10 vidas de jovens muito novos aí, vidas ceifadas de forma muito precoce, tinham todo um futuro pela frente. Essa questão envolvendo incêndio, infelizmente, a gente tem um histórico muito largo aqui no Brasil, não só em clubes de futebol, mas boates, enfim. Infelizmente, a história do Brasil é marcada por fatalidades como essas, mas a gente espera que a justiça seja feita em prol dessas vidas, não é, Nayana? Porque 10 jovens, vocês acompanham aí de casa, muito novos, né? Com todos os sonhos aí, uma vida pela frente, é muito triste. Verdadeiramente uma fatalidade, Anaísa. É uma situação realmente delicada, não há culpados até agora, todos inocentes perante a justiça, a gente precisa respeitar o resultado desse julgamento, mas a gente também precisa entender melhor. Quer dizer que em situação como essa foi totalmente acidental, não vai ser responsabilizado ninguém, e as pessoas que ficaram vivas e trazem sequelas até hoje, será que receberam suas devidas indenizações? Olha, a situação é muito delicada e cada vez que se mexe nessa história, você toca no sentimento das famílias, que com certeza, sem sombra de dúvidas, deseja que algo seja feito e que não seja ignorado o que aconteceu nesse lugar. Veja que os jovens estavam em um container, que não havia um espaço específico para eles não tiveram como escapar. E isso tem até uma certa crueldade envolvida, você colocar jovens em container. Como assim? Isso é possível que o clube faça isso, ou que a instituição faça isso e não seja punida ou não responda judicialmente da maneira cabível? Fica essa reflexão. E o pensamento na família, que cada vez que se mexe nesse acidente, traz o sentimento que hoje esses adolescentes já poderiam ser pais de família, ter construído a sua história, estar em outro patamar de vida, mas que tiveram ali o ciclo da sua vida interrompido por uma tragédia tão terrível. Deve haver um responsável, né, um ou mais, no meio de toda essa investigação, para dar aí um retorno para as famílias que sofrem até hoje. Anandinha, voltando para mais destaques, a gente tinha noticiado um roubo